Fala trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o padrão gráfico chamado Piercing Line. Você sabe como funciona esse padrão gráfico? Sabe como identificar e como operar o padrão gráfico Piercing Line? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te passar em detalhes como identificar e como operar esse padrão gráfico. Mas antes eu gostaria de já pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante. O seu like ele mostra tanto para a gente quanto para o YouTube que esse conteúdo aqui que a gente está produzindo é relevante. Assim o YouTube distribui para mais pessoas, tá? É muito importante o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você também está convidado a se inscrever aqui no canal Fast Trade e clicar aí no sininho para receber sempre as notificações em primeira mão de novos vídeos, tá bom? Vamos lá então para o conteúdo de hoje, vamos falar sobre esse padrão gráfico chamado Piercing Line. Vamos lá, primeiro vamos entender os conceitos por trás, ou seja, a lógica por trás desse padrão gráfico. Eu sempre comento aqui no canal que entender a lógica por trás dos padrões, das movimentações, é mais importante do que simplesmente decorar um padrão ou decorar uma movimentação de preço. Você precisa entender qual é que é a lógica por trás dessa movimentação, tá bom? Porque a partir do momento que tu entende a lógica, tu entende o porquê daquilo está ocorrendo e o porquê funcionar daquela forma, tá bom? Então vamos lá. Piercing Line, ele é um padrão de reversão altista, ou seja, o mercado ele está num movimento de queda e quando surge esse padrão, ele reverte para alta, ou melhor dizendo, a probabilidade de reverter para uma alta é maior, tá bom? Então, ele é um padrão de reversão altista. O mercado vem caindo e ele reverte para alta e ele é composto por dois candles. Ele é muito parecido com o engolfo de alta, tá? Então ele tem um primeiro candle e um segundo candle, tá? O primeiro candle, ele é um candle de queda. O segundo candle é um candle de alta. Então, como é que funciona? O mercado ele vem caindo, tá? O penúltimo candle aqui, ó, esse aqui vai ser o candle 1. Penúltimo candle, ele é um candle de queda, e ele é seguido por esse segundo candle, que é um candle de alta. A gente pode identificar aqui ó, pela coloração. Então a gente tem a coloração vermelha, esse candle abriu aqui e fechou aqui. E esse candle, ele tem a coloração azul, ele abriu aqui, ó, nessa parte fechou aqui, tá bom? Então a gente tem um candle de baixa aqui e um candle de alta. Só que olha só que interessante, esse candle de alta, ele abriu ó, abaixo do fechamento do penúltimo candle. Então isso daqui, ó, esse espaço entre o fechamento do último candle e a abertura desse candle, a gente chama de gap. Então a gente tem um gap, tá? E o que que ocorre nesse padrão? Olha só. O mercado abre abaixo do fechamento, fecha esse gap, tá? E o candle preenche pelo menos a metade do candle anterior. Só que não chega aqui a cobrir todo o candle, porque se ele cobrir aqui, aí já não é o padrão Piercing Line, aí é o padrão engolfo de alta, tá bom? Quando ele cobre todo o candle aqui, é um engolfo de alta. Nesse caso ele não cobre todo o candle, tá? Ele fecha esse gap, tá? E cobre pelo menos 50%, a metade do corpo do candle anterior, tá? Ele fecha tá, nessa região de 50% ou acima, não chegando a cobrir todo, aí a gente tem aqui o padrão de Piercing Line, tá? E o que que esse padrão está dizendo para a gente? Bom, o mercado ele vem aqui, por exemplo, em uma tendência de queda. A partir desse momento aqui, ó, o mercado ele tem uma reversão da intenção aqui. Entra força compradora. Essa força compradora é forte o bastante, é uma força forte o bastante, tá? Para fechar o gap e dar continuidade no movimento, tá? Ao ponto de ultrapassar a metade, ao menos a metade, do corpo anterior do penúltimo candle, tá? Então o que que a gente tem aqui? Um movimento de reversão. A partir desse momento aqui, onde é rompido, onde é fechado o gap, rompido a região de fechamento, tá? E tomado pelo menos 50% do corpo do candle anterior, a probabilidade aqui, agora, é maior de o mercado reverter para uma alta, ou seja, fazer um movimento de alta, recuperando aqui essa queda ou parte dessa queda. Essa é a lógica desse tipo de padrão. Vamos ver agora
na plataforma, no gráfico, vamos identificar alguns piercing lines e vamos ver como opera em detalhe. Vamos lá então a um exemplo de piercing line no gráfico da Petrobras, tá bom? O gráfico diário. E um detalhe aqui, esse tipo de padrão, ele aparece mais em gráfico, por exemplo, diário, tá? Por causa da questão do gap. Então olha só, aqui ó, o mercado ele está num movimento de queda, ele deixou aqui um candle de baixa, o mercado no dia seguinte abriu abaixo do fechamento, olha só, igualzinho lá no desenho, ó. Abriu abaixo do fechamento, voltou, não chegou, tá, a cobrir todo o candle, porque se ele cobre todo o candle anterior, aí não é piercing line, é engolfo, tá? Nesse caso aqui, ó, ele cobriu mais de 50%. Então aqui a gente tem um piercing line, ó, tá? Como é que opera esse padrão gráfico? Vamos lá, vou explicar como opera. Olha só, é interessante a gente saber que esse movimento ele é um movimento de reversão, ou seja, ele fechou um gap, tá? Ganhou a região de fechamento e fechou acima de 50% aqui do corpo do candle anterior. Nesse caso, ele deixou uma região de mínima aqui e a região onde o candle fechou, tá? Esse candle de alta. Então o que a gente pode pegar como referência para stop? Essa mínima, ou seja, o stop correto dessa operação é abaixo da mínima desse candle, tá? Que perfurou o candle anterior. Piercing line vem desse termo, de perfurar o candle anterior. Então, o stop fica logo aqui abaixo. A entrada fica no fechamento do candle de alta. E a gente pode pegar esse espaço aqui, ó, por exemplo, imagina que é R$1. Vou pegar aqui a Petrobras, vamos supor que foi comprado aqui no 13, o stop lá embaixo no 12, então a gente tem R$1 de stop. A gente pode buscar isso como alvo para cima, 1 para 1, ou seja, estamos arriscando R$1, buscar R$1 para cima, ou 2 para 1. Estamos arriscando R$1, tentar buscar R$2 para cima, tá bom? Então, basicamente é dessa forma que se opera o piercing line. Lembrando, um detalhe importante, mais do que decorar o padrão gráfico, decorar a figura gráfica, é importante que você entenda a lógica por trás desse tipo de padrão, desse tipo de movimentação, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!